Olá, eu sou Gleiciane, acadêmica de agronomia do primeiro período da Universidade Católica do Tocantins, e hoje eu vou falar um pouco sobre o cacau. O Theobroma cacau, conhecido como cacau, é uma planta da família Malvaceae com grande representabilidade no Brasil, sendo o país o seu sétimo maior produtor. O Pará, hoje, é o maior produtor de cacau do Brasil, produzindo mais de 50% de toda a produção do país. Em 2016, o Pará produziu 117 mil toneladas de cacau, ultrapassando a Bahia, que até então era a maior produtora de cacau. O Pará produz 911 toneladas por hectare, ultrapassando a média nacional de 500 toneladas por hectare. Em 2017, a CEPLAC distribuiu aos produtores paraenses 14 milhões de sementes. Na última safra, em dezembro de 2019, o Pará registrou 129.318 toneladas de cacau, e essa estimativa para 2020 será que irá aumentar 10%. Esse cacau é circulado entre o país e para os continentes europeu e asiático. O Pará conta com 170 mil hectares de cacau e por ano é aberto mais 7 mil hectares. O solo argilo-arenoso é o solo ideal para o plantio e as suas raízes podem chegar a 2 metros de profundidade. O plantio ideal é nos períodos chuvosos. O ideal é que se faça o plantio juntamente com outras espécies, porque quanto mais nova a planta, mais sombreamento ela precisa. Então, o sombreamento ele é feito de dois tipos. Pode ser o sombreamento provisório ou o sombreamento definitivo. O sombreamento provisório é feito com culturas tipo banana, andiroba e outras leguminosas que podem servir como adubação verde, como diferentes espécies de feijão. O sombreamento permanente é feito com árvores em até 30 metros, porém ela precisa estar de 6 metros acima da copa. As árvores são, pode-se optar por árvores nativas da região, como mogno, cumaru, ipê, jatobá e seringueira, também podendo optar por outras culturas. Tanto o sombreamento provisório quanto o sombreamento permanente é uma boa alternativa para a recuperação de florestas. A adubação é feita com calcário e resíduos orgânicos, porém é preciso fazer uma análise de solo e assim ele indicará qual é o nutriente necessário para fazer a aplicação. Anualmente, um pé de cacau adulto ele pode dar cerca de 100 mil flores, a quais somente 5% delas serão fecundadas e 0,1% se transformarão em frutos. As flores não polinizadas caem no período de 24 horas e a temperatura mínima para a floração é de 22 graus Celsius. A polinização é feita por pequenos insetos, como a mosca do gênero Forcipomia. O período compreendido entre a polinização e o amadurecimento do fruto varia de 140 a 205 dias, tendo uma média de 177 dias. O cacau possui 3 variedades: o crioulo, o forasteiro e o trinitário. O crioulo é aquele cacau raro, aquele cacau conhecido como cacau fino. Por ser um cacau raro, ele apresenta somente 1% da produção mundial. O cacau forasteiro, ele é o cacau conhecido como cacau comum. Ele representa 80% da produção mundial. O cacau trinitário é um cacau híbrido entre o cruzamento do cacau forasteiro e o crioulo. Ele representa somente 15% da produção mundial. Além de fazer o reflorestamento, a queda e a renovação de folhas, favorece a forração, aumentando a fertilidade do solo. Apesar de ser uma cultura perene de trabalho inteiramente manual, a grande inimiga dos produtores de cacau é a doença fúngica Monilioptora perniciosa, conhecida como vassoura de bruxa. Ela pode atingir 90% das áreas produtivas. Na Bahia, nos anos 80, ela acabou com 80% das plantações. A vassoura de bruxa também pode atingir o viveiro, porém é preciso de muita experiência para fazer o controle e assim combatê-la.
A vassoura de bruxa é uma doença que se prolifera com excesso de umidade. Ela pode atingir os frutos, a almofada floral e os galhos. Quando o galho seca, ele produz um cogumelo. Aquele cogumelo vai soltar um pólen, transmitindo então a doença para as outras plantas. Essa doença afeta com mais eficácia os cacaus mais fracos, como o parazinho e o ipiranga. Uma das formas mais eficazes é a remoção dos galhos e também a poda fitossanitária. Porém, existem outras doenças fúngicas que também podem afetar muito o cacau, como a podridão parda e o mal do facão. Após a colheita, o cacau é fermentado em coxos no período de 5 a 7 dias e a sua secagem varia de 7 a 12 dias, porém vai depender do clima que está na região. Os municípios de Tucumã e São Félix do Xingu é conhecido como tendo os solos ideais para o cultivo de cacau. Em 2019, o cacau gerou mais de 60 milhões de reais para a cidade. Em 2020, essa estimativa é de crescer 10%, com 5 mil toneladas de cacau. A maior parte do cacau produzido aqui é de agricultura familiar e nos períodos de safra podem gerar cerca de 6 mil empregos. A doença fúngica mais afetada na região é a podridão parda. A vassoura de bruxa, os cacaueiros regionais aprenderam a conviver com ela, pois o clima é ideal para que a doença não se prolifere. Ela afeta no máximo de 5 a 10%. Alguns produtores optam por fazer a prevenção com produtos químicos, como o fungicida à base de cobre. Quando vai se fazer o plantio do cacau, é ideal que se faça de outras culturas juntamente. Aqui usamos o espaçamento 3x3 para culturas provisórias. O ideal é que se use bananeira, mandioca e outras espécies que servirão como adubação verde. Aqui nessa produção a gente usa o feijão andu. Nas culturas permanentes, aqui na região, o recomendado é que a gente use o mogno africano ou mogno brasileiro. Esse aqui é um pé de mogno, porém nessa plantação a gente também plantou a andiroba. O seu espaçamento ideal é de 18 por 18, 21 por 21 ou 24 por 24.